Olá, meu povo, como vocês estão? Eu vou estar deixando uma palavra para o teu coração que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2 talentos, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. A Bíblia vai nos contar a história de um homem, que ele vai sair da sua terra, ele vai viver um tempo longe da terra, ele chama os seus servos e confia aos seus servos aquele bem daquela terra. A Bíblia diz que aquele homem, a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a outro servo ele dá 1 talento. A Bíblia vai dizer que esse homem ele vai para longe e confia os seus bens àqueles servos. Aquele homem ele confia aqueles talentos àqueles servos. A Bíblia diz que aquele que tinha 5 talentos, ele começa a cultivar, ele começa a multiplicar aqueles talentos na qual ele recebeu, na qual foi confiado a ele. E ele multiplica aquele talento que ele recebeu. Ele, ao invés de ele ter 5, ele obtém mais 5 talentos, somando no total 10 talentos. A Bíblia vai dizer que aquele que tinha 2 talentos, ele também multiplicou o talento que ele recebeu do seu Senhor. E ali eram 2, se passaram a ser 4. Eles começaram a cultivar, eles começaram a trabalhar naquilo que foi designado a eles. A Bíblia diz que também tinha um servo, que ele recebeu 1 talento. Ao invés de ele trabalhar, ao invés de ele multiplicar aquele talento que ele recebeu, ele cava a terra, ele enterra o seu talento que ele recebeu do seu Senhor. Porque ele temia, porque o Senhor dele, ele era duro, ele era ríspido, e ele temeu diante daquela situação, ele temeu diante daquela confiabilidade sobre a vida dele. Ele vai lá, cava uma terra e enterra o seu talento. O que eu quero te dizer nesta tarde, talvez o Senhor te confiou um talento e você, por diversas dificuldades, eu não sei a trajetória, e você começou a enterrar os seus talentos na qual o Senhor te confiou. Aquele homem, ele recebe algo do seu Senhor, ele recebe um bem do seu Senhor, ele recebe um talento do seu Senhor. Ao invés de ele multiplicar aquele talento, ele resolve enterrar. Quantas das vezes o Senhor confia algo a nós, ao invés de nós trabalharmos naquilo, o Senhor nos entrega talentos extraordinários, e ao invés da gente multiplicar e abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas, quantas das vezes nós enterramos talentos na qual o Senhor depositou sobre nós? A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele leva um tempo longe da fazenda, daquele lugar, daquela terra, mas o Senhor daqueles servos, ele retorna e vai prestar conta com eles. E na nossa vida não é diferente. Quando chegar o momento da vinda de Jesus, quando chegar o momento exato, nós teremos que prestar conta daquilo que o Senhor depositou sobre nós, do talento que Ele entregou sobre nós, sobre a nossa responsabilidade. Será que quando o Senhor falar com nós, vier prestar conta com nós sobre aquilo que Ele nos confiou, será que nós multiplicamos como aquele que tinha 5 e que tinha 2 talentos, ou nós enterramos como aquele que tinha 1 talento? Não enterre o que o Senhor depositou sobre você, não enterre o seu chamado, não enterre o seu dom de cantar, não enterre o seu dom de administrar, não enterre outros dons que você tem, não enterre. Comece a trabalhar nele e a multiplicar para que outras pessoas possam ser abençoadas através da sua vida, através daquilo que o Senhor depositou sobre você. Às vezes, por adversidade, nós enterramos, nós não queremos, nós paramos e enterramos, deixa aqui quietinho. Mas o Senhor, Ele vai prestar conta comigo, com você, sobre aquilo que Ele depositou sobre nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele retorna para a terra,
ele começa a prestar conta. E aquele que tinha 5, ele fala: Senhor, aqueles 5 talentos que o Senhor me deu, depositou sobre a minha vida, eu multipliquei e eu recebi mais 5 talentos. Aquele que tinha 2, ele fala a mesma coisa: Senhor, o Senhor me deu os 2 talentos, eu multipliquei os 2 talentos, recebi mais 2 talentos, somando 4 talentos. E o Senhor vai prestar conta com aquele que tinha 1. O Senhor daquela terra, ele vai prestar conta com aquele homem, com aquele servo. Ele diz: Senhor, o talento que o Senhor me deu, eu enterrei. Eu enterrei porque o Senhor é duro. Eu temi e eu enterrei ali. E hoje eu te devolvo esse 1 que o Senhor me deu. Mas ele não entendeu que aquilo ali tinha um propósito na vida dele, de ele administrar e de multiplicar para que outras pessoas, outras vidas, para que quando aquele Senhor viesse prestar contas com ele, fosse multiplicado. Porque tudo que o Senhor entrega na nossa vida não é para só nós mesmos, mas é para ser multiplicado. É para que nós venhamos trabalhar naquilo que o Senhor depositou sobre nós e outras pessoas possam ser alcançadas sobre aquilo que Ele depositou sobre nós. A Bíblia diz que quando aquele homem de 5 e 2 talentos conta que multiplicou, o Senhor fala assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele Senhor, ele se alegrou com a atitude dos seus servos, de multiplicar aquilo que ele entregou na mão deles. E disse: sobre o pouco fosse fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Nós temos que ser fiel ao Senhor no pouco, que no muito Ele irá nos colocar. Talvez nós olhamos para aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, nós olhamos, dizemos: é pequeno, é pouco, não tem muita coisa. Mas nós temos que ser fiel exatamente sobre aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Pode ser pequeno, pode ser inferior, mas nós temos que ser fiel, nós temos que honrar aquilo que o Senhor deu sobre nós. Nós temos que honrar aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas, para que nós venhamos multiplicar, trabalhar e administrar e multiplicar para que outras pessoas possam ser alcançadas através daquilo que o Senhor depositou sobre nós. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos entrega tudo aquilo que nós sabemos e nós somos capazes de ministrar. O Senhor, Ele jamais vai entregar algo a mais para nossas vidas. O Senhor não entregará coisas além da qual nós não sabemos administrar. O Senhor vai entregar exatamente aquilo que nós precisamos para que nós venhamos multiplicar, assim como aqueles 2 servos, que eles multiplicaram os talentos que o seu Senhor confiou a eles. Então, que nós venhamos ser fiel no pouco, que nós venhamos ser fiel com humildade, responsáveis pelo aquilo que o Senhor nos confiou, que nós venhamos multiplicar. E através dessa multiplicação, pessoas possam ser alcançadas sobre essa bênção que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, porque não adianta a gente querer algo, pedir algo e Deus entregar para nós, para que seja só para o nosso próprio bem, não. O Senhor, quando Ele entrega algo a nós, é com propósito, para que nós venhamos receber, administrar e outras vidas possam ser alcançadas, multiplicar. E quando nós multiplicamos aquilo que o Senhor nos confia, nós teremos com abundância. Nós teremos para sempre. O Senhor, Ele olha para nós, sabe que a gente tem a capacidade de administrar. Ele começa a jorrar, Ele começa a abençoar, Ele começa a colocar com abundância para que nós venhamos entregar, não somente para nós, mas para outras pessoas. Então, se o Senhor te deu algum talento que você esteja escondendo, desenterre esse talento e comece a multiplicar, comece a trabalhar, comece a administrar, para que esse talento na qual o Senhor te confiou venha ser multiplicado e venha jorrar na vida de outras pessoas. Eu não sei qual é o momento que você esteja passando. Jesus está voltando. Não perca mais tempo nesse mundo, porque esse mundo não tem nada para te oferecer.
Não perca mais tempo. Aceite Jesus enquanto é tempo. Fique com Deus.